Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de literatura, frente C. Nós vamos começar a nossa aula sobre o romantismo. Então nós já vimos o quinhentismo, o barroco, o arcadismo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o romantismo, sobre esse movimento literário, tá? Essa escola, ela é bem longa, então serão mais de um vídeo falando sobre ela, tá? Mais de uma aula, inclusive, vocês vão perceber aí na apostila. Bom, para entender o romantismo, a gente precisa entender um pouquinho sobre o contexto histórico, tá? Por que surge esse movimento? Esse movimento, na verdade, ele surge na Europa, na virada do 18 para 19, e ele vem exatamente pelo fato de que na França o poder estava saindo da mão da nobreza e passando para uma nova classe de poder, começa a entrar no poder, que é a burguesia. E essa classe social, ela vai impor, né, os seus costumes, ela vai impor o seu modo de ver a economia, de ver a política, os costumes, no modo geral, tá? Então, é a partir da burguesia que surge o romantismo. Inclusive, alguns críticos dizem que romantismo e burguesia são irmãos gêmeos, deveriam andar juntos, né? São a mesma coisa, certo? Então, o que aconteceu nesse momento na França? A Revolução Francesa. Se vocês se lembram do lema da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Isso vai ter muito a ver com o romantismo, principalmente a ideia do liberalismo, de ser livre, né? Então, o indivíduo ele não precisa mais fazer parte de uma família nobre, ter um nome para poder conseguir algo na vida, para conseguir ser alguém na vida, né? Então, sozinho o indivíduo aí consegue algo. É daí que vem essa ideia de liberdade do romantismo, que vai aparecer inclusive nas obras românticas, tá? Se espalha para o mundo, portanto, a partir da França. Então é a partir da Revolução mesmo que ele vai se espalhar pelo mundo como uma estética. E no Brasil, o marco inicial, a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades, né, que é um livro do Gonçalves de Magalhães, um livro que vai ser lançado aqui em 1836, tá? E vai se estender até 1881, quando começa o realismo com a publicação do Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, que será a nossa próxima escola literária. Bom, então vamos lá entender um pouquinho mais sobre essa escola literária. A principal ideia, característica do romantismo é a liberdade, de pensamento e criação, se opondo ao classicismo. Lembram das ideias clássicas ou do arcadismo? Né? Era tudo seguindo uma regra clássica, né? Seguindo preceitos, conceitos clássicos. Agora, no romantismo, há a ideia de liberdade. Uma liberdade não só de temas, mas da maneira de se escrever, de fazer poesia, de escrever narrativas, tá? Então, poesia, novas formas e novos temas, versos brancos e, em alguns casos, versos livres. Então, os versos sem rima e sem métrica, em alguns casos, tá? Na prosa surge o romance ou prosa de ficção. E aqui eu queria que vocês entendessem, para não confundir, tá? Romance é um gênero literário. O que é um romance? É uma narrativa longa, tá? Então não esqueçam, romance é uma narrativa longa. É daí que vem o nome da escola literária, romantismo. Mas isso não significa que todo romance fale de amor, tá? Romance é um gênero que vai estar ligado diretamente a esse período, mas não fala só de amor, tá? E no teatro, o que acontece? O drama, que vai ser uma fusão da tragédia com a comédia, tá? Então não se esqueçam, mudou a poesia, mudou a prosa e mudou o teatro. Antes da gente continuar, também queria deixar claro que há uma diferença entre o romantismo como escola literária e um espírito romântico, tá? O espírito romântico, que é a ideia dessa fuga da realidade, idealização do amor, isso vai existir em várias escolas literárias, tá? Inclusive até hoje. A alma romântica, o espírito romântico, ele não tem necessariamente a ver com o movimento literário, tá bom? O romantismo é um movimento literário com começo e fim, certo? Então essa é a diferença, não esqueçam, tá bom? Claro que o espírito romântico estava presente no romantismo, tá? Mas ele continua mesmo depois que o romantismo termina. Subjetividade é mais uma característica, a arte como atividade pessoal. Então o autor ele é responsável por aquela arte.
é um indivíduo criando, tá, a sua arte. Por isso que muito da poesia romântica, principalmente na nossa segunda geração, está muito ligado ao eu, inclusive a pessoa do autor. Realidade conforme o ponto de vista do escritor. Então o mundo é visto ali pelos olhos do escritor. O escritor romântico, ele imagina um mundo ideal que, se não for possível, causa fuga da realidade, evasão e escapismo. Então, esse autor romântico, ele está buscando algo ideal. Pode ser uma mulher, um amor, uma vida, e ele geralmente não vai alcançá-lo, tá? Por diversos motivos. E quando ele não alcança, ele quer fugir dessa realidade. A realidade passa a ser um tormento para ele, tá? Então ele precisa escapar. Por isso que a gente chama aí de escapismo ou evasão, tá bom? Sentimentalismo, né? Uma grande característica do romantismo é a supervalorização do amor. Então o amor vai entrar aí como um sentimento, ele já aparecia, né, nas escolas literárias, mas agora ele vai ter um holofote maior, tá? Então vai ser exagerado esse amor. O amor justifica grandes renúncias, sofrimentos terríveis, privações e angústias. Então, aqui que a gente vai ter as grandes histórias de amor, né? De que tudo vale para viver um grande amor. As mocinhas que vão morrer de amor. A gente vai ver várias histórias aqui nessa escola literária com esse tema. A falta de amor ou a não correspondência podem levar o indivíduo à loucura, ao tédio e até à morte. E aqui a gente entra numa geração também romântica mais dark, né? Que o amor não é um sentimento que causa só coisas boas. Ele começa a trazer para esses personagens e para esses eu líricos loucura, né? Ficam completamente loucos de amor. O tédio também vai ser um sentimento recorrente. E a morte, né? Então essa vontade, o suicídio vai aparecer bastante como uma temática nos poemas românticos, tá? Mas principalmente da geração ultrarromântica. E a expressão de valores burgueses. Então, como eu falei para vocês, a burguesia é a classe social ligada diretamente ao romantismo, né? Porque pensa bem, esses homens e mulheres burgueses, eles não tiveram a mesma criação dos nobres, né? Então, poemas clássicos com conceitos greco-romanos não fazia parte da educação deles. Então, o romantismo vai ser uma escola literária que vai corresponder a essa classe social. E ainda mais uma classe social que começa a consumir, que compra romance, né? Compra um livro mesmo para ler. Então, esses livros, eles precisam estar de acordo com o que o público, é a primeira vez que é o público leitor, tá? Que consome mesmo, que compra. Então, os romancistas, eles acabam criando histórias que vão dialogar com esse público, tá? Então, o livro como uma resposta às fantasias da juventude da classe alta, que é o público leitor. Agora há um público, né? E o que eles falam? Sobre o que essas histórias falam, né? Luxo, conforto, aventura, exotismo, convívio social. Então são histórias geralmente de casais, né? Casais adolescentes que vão para baile e se apaixonam loucamente, certo? Para poder agradar esse público. Não é muito diferente, por exemplo, de algumas filmes românticos que vocês assistem até hoje, as novelas que vocês assistem até hoje. O modelo é o mesmo, né? Começa aqui no romantismo, mas ele vai ser replicado até hoje. A gente está aí vendo seriados, vendo filmes que seguem essa mesma ideia, tá bom? Vai ter uma linguagem acessível, portanto não vai mais aparecer aqueles vocábulos, né, do arcadismo. Temas populares, enredos fáceis, soluções óbvias e ingênuas. Isso principalmente na prosa, tá? Então nós vamos ter sempre aí a figura de um mocinho, que é sempre um cara muito bom, muito bonzinho, muito cheio de honra, de uma mocinha, geralmente uma moça indefesa, completamente apaixonada. Os dois vão se apaixonar logo de cara, né? Sempre muito jovens, geralmente um amor à primeira vista. Vai surgir um vilão ali na história, que pode ser uma pessoa, ou pode ser às vezes a condição social, uma herança, alguma coisa que vai impedir deles ficarem juntos.
Eles vão sofrer durante a trajetória e no final ou eles ficam juntos ou eles morrem, né? Bom, mas o enredo é sempre muito parecido, tá? No romantismo. Outro ponto, né, da expressão desses valores burgueses é o moralismo e a religiosidade. Então não é... Veja, não é que é ser moral, é ser moralista, né? Então vão ter algumas lições de moral nos textos românticos, né? E a religiosidade que ela vai continuar aparecendo bem forte de novo aqui, principalmente na prosa, tá bom? Bom, e no Brasil, como que isso vai acontecer? No Brasil, o nosso romantismo ele vai estar ligado diretamente à independência, tá? Então, a independência em 1822, e isso vai criar no brasileiro um espírito patriótico, né? A gente vai acabar de virar independente e a gente vai ter um pouco de aversão a tudo que for de fora. Então nós vamos criar, né, um sentimento ufanista, né, o ufanismo, essa valorização do que é nosso. E alguns símbolos do Brasil vão surgir, vão entrar na literatura. O índio, né, as origens da pátria, o folclore, as lendas, as nossas matas. Então tudo isso vai servir como temática também para as histórias românticas, tá? Então vejam lá, ó, o orgulho patriótico, né, o ufanismo, valorização das origens da pátria, do folclore, das lendas, culto à natureza, exótica, exuberante, fonte de inspiração e refúgio. Cuidado, tá? A natureza também aparecia no arcadismo, mas lembrem-se da natureza do arcadismo. É uma natureza bucólica, calma, tranquila. Aqui não. No romantismo, a natureza geralmente ela vai estar de acordo com os sentimentos do autor. Então, se o autor, por exemplo, num poema, ele está se sentindo triste, a natureza também está triste, está chovendo, né? Ou então é a selva brasileira, exuberante, certo? Então, a natureza aqui é diferente da natureza lá do arcadismo. O indianismo, que vai ser uma característica do romantismo brasileiro, né, que vai surgir então a figura do índio como um herói nacional. Então, enquanto na Europa se usava a ideia do cavaleiro medieval, nós teremos o nosso cavaleiro medieval, só que ele vai ser um índio, tá? Então, um homem forte, cheio de honra, de coragem, que vai salvar a sua mocinha, tá? Então, um herói nacional, valoroso, nobre, cortês e defensor da mulher amada. Vai ser essa uma característica tipicamente do romantismo brasileiro. E como que a gente divide o romantismo para que a gente possa estudar, tá? É importante que vocês tenham em mente que a poesia e a prosa romântica, elas surgem juntas. Mas a gente faz essa divisão para poder ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Então, primeiro a gente estuda a poesia romântica, depois a gente estuda a prosa. Então, hoje a gente começa com a poesia. E a poesia romântica ela é dividida em 3 gerações, ou as 3 gerações românticas, tá? No Brasil. A primeira geração é a geração chamada nacionalista indianista. E o próprio nome diz, é essa geração mais próxima aí à independência, portanto é a geração que vai colocar o índio, né, por isso que indianista, como um grande herói das suas histórias, tá? Devido ao sentimento patriótico despertado pela independência, essa geração irá focar-se na exaltação do país. A ideia da formação de uma identidade brasileira será o foco desses artistas. Então, nós tínhamos acabado de nos tornar independentes, era preciso que a gente criasse uma identidade, tá? Essa identidade será explorada pela exuberância da natureza e pelo índio. Então, a escolha dos símbolos serão essas, né? O indianismo, portanto, é a idealização do índio, próximo a um cavaleiro medieval. Então, os índios que vão aparecer nos poemas da primeira geração são índios sobre-humanos quase, né? São heróis pintados com tintas idealizantes, né? Bem longe da realidade às vezes. Então são índios muito corajosos, muito bonitos, muito fortes, muito honrados, tá bom? Essa geração ela tem início com o Gonçalves Magalhães, como já falei lá no começo, mas o grande nome dessa geração vai ser o Gonçalves Dias, tá? O Gonçalves Dias, portanto, é o nosso poeta romântico da primeira geração. Ali tem uma imagenzinha dele, mas talvez vocês conheçam aí, principalmente por causa da Canção do Exílio, que é o poema mais famoso do Gonçalves Dias, né? Minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá.
Trechos desse poema, inclusive, estão no nosso hino nacional, né? E só pensando nesse poema, você já consegue ver todas as características românticas da primeira geração, né? Essa exaltação à pátria, essa saudade do Brasil, né? Que a minha terra é a mais bonita de todas, né? As aves que aqui gorjeiam, que ele está em Portugal, não gorjeiam como lá. Lá é tudo melhor, é tudo mais bonito. E essa vontade do eu lírico de voltar para o Brasil, que é a melhor terra do mundo, tá? Então a Canção do Exílio aí é um poema muito importante, não esqueçam. É um dos poemas mais parodiados até hoje, feito vários tipos de paródia em cima, tá? Então, Canção do Exílio. Depois tem Juca Pirama, também é um poema bem importante do Gonçalves Dias, não está no mesmo livro, que é um poema bem longo, uma narrativa longa, que vai contar a história do Juca Pirama, que é um índio tupi, que Juca Pirama significa aquele que é digno de ser morto ou é digno de ser comido, né? Então vai falar um pouco sobre os rituais de antropofagia. E nós vamos ter a história aí de um índio tupi que vai chorar diante de um ritual de antropofagia. E os seus inimigos que estão ali para devorá-lo, né? Vão achar ele um covarde, vão soltar ele, né? E quando ele chega para contar pro pai que ele foi solto para cuidar do pai, o pai vai ficar muito bravo com ele, vai falar que ele não é mais o filho dele, porque ele desonrou todos os tupis, toda a tribo tupi, quando ele fugiu do ritual de antropofagia, né? Porque diferente do... é o canibalismo, né? Mas a antropofagia, ela tinha um ritual, então não era comido qualquer índio. Só os índios guerreiros eram dignos de serem comidos, né? Só os índios guerreiros eram Ijucas Piramas, né? Eles podiam ser comidos. E quando esse índio ele se recusa a participar do ritual, ele é um covarde. E aí ele volta para a tribo inimiga, ele vai lutar contra todos os índios, e aí sim, no final, ele volta a ser um tupi valoroso, né? Porque ele lutou e pode ser digno de ser comido. É até engraçado falar, mas esse poema a gente vai estudar melhor depois nas aulas para os livros da UFBR, tá? Esse poema está no livro do Gonçalves Dias que a gente tem que ler e que está lá na nossa lista, tá bom? Bom, então, para resumir o Gonçalves Dias, os poemas são nacionalistas e patrióticos, sempre falando do Brasil ou colocando o índio aí como o grande herói. Conhecido como poeta nacional do Brasil, foi patrono da da cadeira 15 da Academia Brasileira de Letras, tá bom? Então ele é aí um dos primeiros, dos fundadores da academia. Depois nós temos a segunda geração. Então a primeira geração, nacionalista indianista. A segunda geração é a ultrarromântica. E o próprio nome diz, tá? Ela vai ser exageradamente romântica. Então, ainda o romantismo na primeira fase, ele estava ali sendo equilibrado com o nacionalismo. Agora, os românticos, eles vão tirar toda essa parte nacionalista e eles vão cair de cabeça, né, no sentimentalismo, no amor. Só que não é um amor assim que dá certo, geralmente é um amor que dá muito errado, que vai trazer muita angústia e muito sofrimento pro eu lírico, tá? Então vejam lá, ó. É uma geração também chamada de Byroniana, que é inspirada no Lord Byron, né, um escritor que criou o Dom Juan, não sei se vocês conhecem, e o Goethe, não sei muito bem como fala o nome dele. Esses dois escritores vão ser a base da segunda geração romântica, da nossa segunda geração romântica, tá? O Lord Byron aí por criar textos extremamente de romance romântico, né, de sofrimento, do amor. E o Goethe também, ele cria um texto, talvez dos mais famosos do romantismo, que é Os Sofrimentos do Jovem Werther, no qual a história de um menino, né, de um adolescente, de um jovem, que está apaixonado por uma mulher casada, ou uma mulher prometida, na verdade, e ele não vai poder viver esse amor, e no final do livro ele se mata, né? Ele se mata por amor, e, enfim, a juventude nessa época vai ficar completamente fascinada pelo livro,
tá? E eles vão, inclusive vai ter uma onda de suicídios na Europa nesse momento, por causa do livro, né? Então as pessoas liam e queriam ser como os personagens. Vejam como a literatura, não só a literatura, né? Mas qualquer arte pode influenciar aí uma geração toda. E esse tom pessimista, depressivo, vai de fato aparecer nos textos e também um pouco no própria identidade dos autores, né? Então é como se o poeta ele começasse a sentir agora esse espírito romântico. Então o próprio poeta, o cara que escreve mesmo, ele também vai parecer um personagem depressivo, tá? Então um tom pessimista e depressivo, o exagero sentimental, o macabro, o delírio e a morte. É por isso que algumas pessoas não entendem, por exemplo, que literatura de terror é romântica, tá? Porque ela tá ligada muito a esse sentimento pessimista, macabro, tá? Que nasce aqui na geração ultrarromântica. O egocentrismo, então nós vamos ter eulíricos que só pensam em si, só falam de si e dos seus sentimentos, né? Mesmo a mulher amada, ela não é tão importante quanto o sentimento do amor, tá? É como se o sofrimento do amor fosse ainda mais relevante do que o próprio objeto do amor. Idealização total da mulher e do amor. Então aí entra mais uma vez o que eu falei. E essa mulher essa musa geralmente que aparece nos romances românticos, é sempre uma mulher que é quase como se ela fosse um fantasma, de tão longe que ela está do poeta, tá? Então ela é sempre uma criatura muito etérea, muito longe, é muito perfeita, né? Muito ideal. Uma fuga total da realidade, portanto, né? O romantismo e essa segunda geração é a fuga total da realidade mesmo, tá? Então o poeta ele não consegue realizar aquele sentimento dele por diversos motivos, e aí então ele prefere sair fora do mundo, né? Prefere viver aí nas suas lamentações. O espírito suicida da juventude romântica, né? Como já falei para vocês, qual que é? Então, se eu não vou conseguir meu amor, então é melhor morrer. Essa ideia vai aparecer em vários poemas, tá? Ideia do poeta como um romântico incurável. É aqui, né, nesse momento que nasce essa ideia, talvez esse estereótipo, né, do poeta romântico, sempre sofrendo, sempre largado às traças, né? Sofrendo por um amor impossível, certo? Depois, nós temos aqui alguns poetas dessa geração, tá? O Álvares de Azevedo é o nosso poeta romântico da segunda geração mais famoso, tá? Bem novinho, ele morreu. Todos eles aí tiveram vidas terríveis, parece que a vida imita a arte, né? Mas eles tiveram vidas terríveis, morreram muito jovens, tudo de tuberculose. E os poemas sempre tratando dos mesmos temas, né? O sofrimento do amor, a angústia, o não poder ficar com a mulher amada, preferir a morte do que a angústia de sofrer por amor. Então vejam, Álvares de Azevedo, seu livro principal é o Lira dos 20 Anos. Casimiro de Abreu, né? Meus 8 Anos, aí é um texto. O Casimiro de Abreu, além de ter essa questão romântica, ele também falava com bastante saudosismo da infância, né? O Fagundes Varela, Cântico do Calvário, e o Junqueira Freire. Aqui a gente já tem o início de uma poesia um pouquinho mais social. Então, dentro dos 4, Junqueira Freire é aquele que já está com um pezinho na terceira geração romântica, tá? A terceira geração romântica, portanto, é a condoreira. Essa geração, ela é romântica ainda, mas ela já começa a ter traços do que talvez logo será o realismo, tá bom? Essa é a geração, tem esse nome por causa do condor. Condor é uma ave, né, que quando abre suas asas para voar, ela é grandiosa. É uma ave grandiosa, poderosa. E essa ideia vai aparecer na poesia. Então as poesias da terceira geração são grandiloquentes, são feitas para serem lidas em voz alta, né, com frases de impacto, uma coisa grandiosa, como se fosse o voo de um condor. Então vejam lá, inspirada no condor, Victor Hugo vai ser o grande poeta inspirador dessa geração, dessa terceira geração.
Poesia começa a ter traços sociais. Então aqui a gente já começa a falar sobre questões menos ligadas ao indivíduo, ao eu, como foi na segunda geração, e esse eu ele começa a olhar para fora, para o outro, para o social, por em volta dele, tá? Um estilo grandiloquente, frases de impacto, poesia para ser declamada, como eu falei para vocês, e o grande nome aqui é o Castro Alves, tá? Ele vai fazer a poesia lírico-amorosa e também social, tá? O Castro Alves tem várias, é considerado aí o nosso grande poeta da terceira geração. Tá bom, pessoal? E é isso. A nossa aula sobre romantismo, ela tem mais uma parte que nós vamos estudar a prosa romântica, tá bom? Aí já é a terceira aula, tá bom? Então, essa aula é bem longa. Façam os exercícios. Qualquer dúvida é só me chamar. Obrigada, viu?